Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, faremos as páginas 46 e 47 do Exercícios Complementares, aquele livro mais fininho. São atividades de revisão que nós aprendemos até agora na unidade 4. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, realizem essas páginas para corrigirmos. Vamos corrigir? Exercício 3. Ligue cada termo geométrico à sua descrição. Segmento de reta. São dois pontos unidos por uma linha reta com começo e fim. Segmento de reta, ele tem um começo e um fim. E reta? Reta é um segmento de reta prolongado infinitamente para os dois lados. A reta, crianças, ela é infinita. E retas paralelas? São retas que nunca se cruzam. Elas estão sempre na mesma direção. Retas concorrentes são retas que se cruzam em um ponto. E esse ponto nós chamamos de ponto de interseção. 4. Em cada uma das imagens a seguir, foi destacado um ângulo. Observe no triângulo, na tesoura e no alfinete. Assinale a opção que indica o tamanho dos ângulos destacados. Esses ângulos nas imagens, eles são menores do que um ângulo reto, maiores do que um ângulo reto ou são iguais a um ângulo reto? Eles são menores que um ângulo reto, tá? Dá para nós observarmos nas imagens que eles são menores do que um ângulo reto. 5. Encontre um ângulo reto, um ângulo menor do que um ângulo reto e um ângulo maior do que um ângulo reto na imagem. Então, um ângulo de cada, como sugestão de resposta. Na orelha, nós temos um ângulo maior do que um ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo reto. E aqui se encontra um ângulo menor do que um ângulo reto. São sugestões, tá? Às vezes vocês colocaram em outros lugares da imagem. 6. Com o auxílio de uma régua, complete as imagens a seguir com os ângulos indicados, de modo a formar figuras fechadas. Então, aqui, para formar uma figura fechada e que se encontra ângulo reto, dá para fazer um quadrado, olha. Ângulo menor do que um ângulo reto. Lembrando, sempre para formar figuras fechadas. Olha, aqui se encontra um ângulo menor do que um ângulo reto. Nesse caso, a tia Rê está sem o uso da régua, né? Eu estou sem o auxílio da régua, mas acredito que vocês fizeram retinhos, tá? E aqui um ângulo maior do que um ângulo reto. Olha, aqui se encontra um ângulo maior do que um ângulo reto, tá? Então, como tarefa de casa, vocês irão fazer a página 48, o exercício 7. Observe a imagem a seguir e complete a cruzadinha com as palavras que estão faltando para descrever os ângulos indicados, tá? Então, 1. Esse ângulo ele é maior ou menor do que um ângulo reto? Aí vocês irão completar a cruzadinha. O 2 é um ângulo, como chamamos esse ângulo? O 3, esse ângulo ele é maior ou menor do que um ângulo reto, tá? Então, a tarefa de casa, a página 48.